O perdão, ele é fundamental à vida cristã. Se você quiser se manter cristão, cristã, você necessariamente terá que viver a dinâmica de perdoar e ser perdoado. Porque as pessoas vão errar com você, você vai errar com as pessoas, e os erros que nós cometemos entre nós agridem diretamente o coração de Deus. Por quê? Porque Deus é amor, Deus é comunhão. E toda vez que eu não consigo ser amor, confiança, perdão, comunhão, de alguma forma eu firo a presença de Deus em mim. Às vezes nós temos uma visão um pouco fantasiosa de como é que o nosso pecado atinge o coração de Deus. Como se Deus estivesse nos céus sendo apunhalado pelas nossas ações. Você pode pensar diferente. Deus é ferido com o nosso pecado em nós mesmos. Porque eu hospedo a presença de Deus. Você hospeda a presença de Deus. E toda vez que você não está sendo uma pessoa boa, toda vez que você está sendo cruel com alguém, toda vez que você está na prática da injustiça, da infidelidade, da desonestidade, você está ferindo a imagem e semelhança de Deus em você. É por isso que o nosso pecado atinge diretamente o Deus que nos habita. Consequentemente, machuca-nos. Porque toda vez que eu estou ferindo a Deus, eu estou me ferindo também. E o contrário também é verdadeiro. Fora da dinâmica do perdão, não há vida cristã. Porque o tempo todo nós vacilamos. Infelizmente, como dizia São Paulo, nem sempre nós somos capazes de fazer o bem que nós gostaríamos de fazer. Então a nossa atitude, machucada pela nossa limitação, que nós chamamos isso de pecado, que é tudo aquilo que nós reconhecemos em nós como matéria grave, houve liberdade para fazer, consciência, né? Vontade. Então tudo aquilo que no meu comportamento, no meu pensamento, nas minhas palavras, nas minhas atitudes, pode ferir alguém. Ou então aquele mal que eu faço a mim mesmo. Posso viver em constante estado de pecado, por exemplo, quando eu não tenho amor próprio. Quando eu escolho o pior da vida. Acontece muito. Muitas vezes, movido pela minha falta de amor próprio, eu vou escolhendo o que na vida tem de pior. E aí eu vou comprometendo a minha felicidade, a minha realização humana. Por isso que o perdão ele vai ser em 3 dimensões. O que eu peço a Deus, e é diariamente, que eu preciso pedir, porque o tempo todo eu estou falhando como ser humano, então eu peço perdão ao Deus que me habita, por desrespeitá-lo, por não corresponder, por não ativar os dons que Ele me deu. Mas se nós quisermos ser cristãos, nós precisamos aprender a viver a dinâmica do perdão. E hoje eu trago aqui, a gente abriu a caixinha de perguntas para facilitar a sua participação no Direção Espiritual. Você pode fazer essa pergunta por meio do meu Instagram, se você não me segue ainda, é @PE_Fábio de Melo com um L só. PE_Fábio_de_Melo, arroba não, né? PE_Fábio de Melo com um L só. A Cíntia, ela me escreve e me diz assim: Padre, quando digo que perdoo, mas não consigo conviver com a pessoa, eu continuo em pecado? Veja bem, é uma questão bastante ardilosa, bastante difícil. Primeiro porque nós temos uma visão muito romântica e que às vezes dificulta nos ver a realidade. Quando eu perdoo alguém e quero restituir aquela presença na minha vida, eu vou viver uma experiência do perdão. É o perdão da reconstrução.
É como você não querer desistir de uma pessoa que é muito especial para você. Ela errou, você já chegou à conclusão de que aquele erro não é o suficiente para você retirá-la da sua vida. É um direito seu querer a reconstrução, desde que a outra pessoa também queira reconstruir com você. Porque ela vai pedir perdão, você vai aceitar o pedido de perdão que ela fez, e juntos vocês vão reconstruir o vínculo de vocês. Esta é a dinâmica da vida amorosa. Todo mundo que se ama precisa fazer isso sempre. É claro que vai depender da qualidade do amor que nós temos. Há pessoas que mesmo se amando se ferem muito. E a gente precisa pensar na qualidade desse amor que fere o tempo todo. Porque o amor, ele é um motivo interior que precede qualquer outro motivo, que nos dá, aquele desejo de ser cada vez melhor para aquela pessoa que a gente ama. Então esta é uma experiência. Eu perdoo e quero restituir aquela presença na minha vida. Não quero perder. E às vezes nos aconselhamentos que a gente faz, a gente vê muitas situações assim. Por exemplo, uma traição no casamento, que às vezes uma das partes trai o vínculo matrimonial assumido, e a pessoa que foi traída quer reconstruir o vínculo, não quer perder aquela família por causa de uma traição. É ruim viver a traição? A traição fere, a traição retira a confiança, mas pode haver a possibilidade de se reconstruir um casamento a partir do perdão. Minha gente, a traição, ela pode muitas vezes acontecer e ter sido apenas um ato falho, um momento de fraqueza, e aquilo não compromete o segmento do vínculo, porque houve o perdão. E é claro que quando nós falamos de perdão, é aquela oportunidade que você tem de guardar o suficiente da experiência para não perder de vista o que aconteceu, mas também esquecer o suficiente para aquilo não continuar machucando. Porque também não faz sentido, quando você escolhe perdoar, você ficar remoendo o passado toda hora. Porque isso dificulta muito a experiência da continuidade. Muitos casais que precisaram viver a experiência do perdão, depois têm dificuldade porque o tempo todo aquela traição é trazida à tona. Ah, mas você lembra o que você me fez? Isso não facilita a experiência do perdão. Porque o perdão, minha gente, ele não é uma realidade que acontece de uma única vez. Quem dera fosse. No momento em que você decide, digamos que o esposo te traiu. No momento que você decide perdoá-lo, ali você iniciou um itinerário de perdão. Mas não significa que você já esteja curada. Você tomou a decisão do perdão. E aí, mediante oração, mediante o cultivo da espiritualidade, o Espírito Santo vai lhe ajudando a viver e concretizar a experiência do perdão que você iniciou. E é claro que seu esposo também vai contribuir na reconstrução, na edificação do perdão que você ofereceu a ele. Como? Mantendo-se fiel, estando mais presente, compreendendo a fragilidade que ele despertou em você no momento em que você descobriu a traição. É porque quando você descobre que foi traída, a primeira coisa que lhe ocorre é a insegurança. Meu Deus, não sou suficientemente boa para ele. Ele precisou arrumar uma outra. Então, quando você está reconstruindo a sua experiência conjugal,
Por causa de um perdão que você concedeu, você está em processo de feitura deste perdão. E é claro que seu marido vai ajudar diminuindo essa insegurança que ele provocou em você quando ele traiu. Por exemplo, mãe e filho, o tempo todo a gente precisa se perdoar, porque a gente não quer desistir um do outro. Embora também tenha uma visão romântica, né? Porque às vezes a gente acha que porque é mãe, a pessoa sempre vai ser boa com seus filhos. Não é garantia. Há mulheres que nem tinham vocação para a maternidade e acidentalmente tornaram-se mães. E aí toda a dificuldade que ela vai ter, por não ter querido ser mãe, vai se manifestar ali, na relação com o filho. A mesma coisa um filho. Ele pode não ter gratidão suficiente e ter com a mãe, com o pai, uma relação extremamente ferida, machucada, difícil. Então não é garantia. Mas o comum, a grande maioria, que tem experiências positivas com a maternidade, com a paternidade, a gente precisa perdoar filho todo dia. Como administrar o ciúme? Eu tenho me tornado cada vez mais possessiva. Possessiva com meu marido, sobretudo com os meus filhos. Enfrento essa dificuldade no meu dia a dia e não sei se é a idade que está pesando sobre mim. Tenho muito medo de ficar sozinha. E com isso, tenho me apegado excessivamente aos meus filhos. Eles já estão na idade de saírem de casa, mas muitas vezes não saem porque eu fico impedindo essa partida que será inevitável, pois os dois já estão um com um projeto de ir para São Paulo e o outro para ir para Florianópolis. Me ajude. O ciúme sem dúvida é natural na vida humana, né? Primeiro porque eu acho que o ciúme ele faz parte do amor. É impossível que exista amor sem que exista ciúme. Não é nenhum problema a gente reconhecer que sente ciúme. O ciúme é um desequilíbrio que nasce naturalmente O que é o amor? O amor é aquela sensação que nós temos de aconchego, de lugar conquistado, não é assim? O amor que a gente sente nos dá este conforto. O ciúme é toda vez que passa pela nossa cabeça a possibilidade de perder aquele conforto. Então é natural que nasçam inseguranças toda vez que a gente ama. Agora, primeira coisa, a gente precisa ter consciência de que o ciúme existe. Nós não podemos negá-lo. Então, Rosana, o primeiro passo é esse, é você reconhecer. Porque o grande problema é quando a gente lida com o ciumento que não se assume, que não reconhece. E é uma dificuldade muito grande para a gente reconhecer isso. Eu tenho ciúme de você. Eu tenho medo de te perder. Então, identificar que muitas vezes o ciúme não tem motivos. Ele é fruto de uma bobagem. Porque se há um amor verdadeiro, se há um vínculo estabelecido, você precisa confiar na segurança deste vínculo. É meu amigo, é meu irmão, é o namorado, é a namorada, é o marido, é a esposa. Todos os vínculos, eles correm o risco de passarem pelo processo da insegurança. Agora, a gente precisa administrar bem. E ciúme de pai e mãe com os filhos, ele pode ser um ciúme castrador. Ele impede muitas vezes a pessoa de ir além, de conquistar um espaço. Porque isso também é perigoso. Quando a gente diz que ama, a gente precisa, no avesso dessa revelação, garantir ao outro liberdade. A gente não pode acreditar num amor que não dê liberdade, que não permita. Não é assim? Então a mãe que sabe que ele precisa estudar, que ele precisa ir buscar um futuro, e em nome desse amor ela quer proteger demais,
e impedir que o outro vá conquistar o seu espaço, então nós estamos diante de um amor nocivo. E a gente também precisa dessacralizar isso, né? Que às vezes a gente acha que o amor de mãe é perfeito. Não, não é não. Amor de pai não é perfeito. Aliás, eu acho que o único amor perfeito que existe é nos jardins. É o único que a gente sabe que tem, é aquela plantinha miudinha, né? Todos os outros amores precisarão ser purificados ao longo do tempo. E já dizia com muita sabedoria e mestria o nosso querido poeta Drummond de Andrade. Ele dizia: amar se aprende amando. E o equilíbrio entre o amor e o ciúme, que não vai ter como você amar sem o ciúme como, traduzindo aqui, como insegurança e medo de perder, esse equilíbrio que vai acontecer à medida em que a gente se dispõe a amar. Então tá bom, eu te amo, eu tenho ciúmes, mas eu vou adequar um equilíbrio para que o meu ciúme não venha até mesmo prejudicar a nossa capacidade de amar e de ter um vínculo. Porque é muito ruim a gente conviver com ciúmes. É muito ruim você ser vítima e você vitimar alguém com seu sentimento de posse. A mãe, por exemplo, ela precisa olhar para o filho como uma outra pessoa. O grande problema é que nós interpretamos o outro como nossa extensão, como nossa continuidade. Não é, isso não é uma verdade. O outro é um ser humano que tem uma vida própria. E o amor é a relação dessas vidas. O que é a relação? O encontro. Aquilo que a gente falava no início do programa. É o vínculo que vai sendo crescido, estabelecido, e que vai dando essa segurança natural. Precisa de amar e ser amado. Porque é isso que dá o conforto existencial de você sentir-se bem, sendo quem você é. Não adianta você ter muito dinheiro, você ter um bom emprego, você ter sucesso, se você não tem gente que te ame quando você volta para casa. Isso é muito sério. Recorda-se de uma frase que eu acho que eu já partilhei com vocês aqui. Quando eu fiz um show lá no Palácio das Artes, um show muito bonito que eu tive lá o ano passado, eu estava muito emocionado. E quando terminou o show, quando eu estava voltando para o hotel, eu li Paulinho Pedra Azul, um dos maiores poetas de Minas Gerais, cantor, compositor, que embalou muito a minha vida com as suas canções, é um grande amigo meu hoje, mandou no meu celular assim: que muito mais que ter 2.000 pessoas te aplaudindo, você tem alguns poucos amigos que possam lhe receber depois do aplauso. Isso é muito verdadeiro, minha gente. De nada vale você conquistar, alcançar, chegar longe, se você não tem alguém que te olha de perto. Tudo aquilo que você alcançou longe, que você foi distante, que você ultrapassou barreiras, fronteiras, só tem sentido se tem alguém que te olha de perto. E essa proximidade, a intimidade da nossa casa, né? Isso é importante demais. A gente estar cercado de pessoas que a gente confia, de pessoas que você sabe que te amam, que não vão envenenar a sua comida, né? Ou que não tramarão contra você. Defenderão de cunhas e dentes, né? Os bons amigos são assim, né? Eu posso até falar mal dos meus amigos para eles, mas eu não deixo que o outro fale. Não é assim? É o amor. É o equilíbrio estabelecido. E o ciúme é muitas vezes a tentativa, né, a tentação humana de desmoronar isso tudo por causa de um desequilíbrio. Não. O amor, ele faz bem demais à vida humana porque ele nos coloca nessa segurança. Mas você, toda vez que sentir essa tentação de pensar que o outro é o ponto total do seu equilíbrio, não destrave essa compreensão. Não precisa ser assim. O ciúme nasce muitas vezes da interpretação errada que nós fazemos do outro. O outro não é você. O outro não é a sua continuidade. E amar consiste em você olhar para o outro, mesmo distante, sabendo que você tem a proximidade com ele também. E por isso que a gente sempre volta para ficar ao lado das pessoas que nos deixam livres. Se insiste demais para ser seu amigo, é natural que você não queira. Porque o amor, a amizade, só nascem de processos naturais,
de afinidades que vão acontecendo. Se existe insistência demais, não tem o encanto. Não é? E amizade não é assim, não. Eu quero ser seu amigo, eu quero ser seu irmão. Não, não é assim. A vida, de vez em quando, dá aquela oportunidade do encontro, encontraram de verdade, não foram peso um para o outro, e aí as coisas nascem naturalmente. O ciúme é aquela tentativa de acorrentar o outro, é a tentativa de fazer o outro ser a sua extensão, ser a sua continuidade, é impedi-lo de ser quem ele é. Minha gente, às vezes nós temos a doce ilusão de que nós queremos ser amigo do outro, mas na verdade nós queremos usá-lo como nosso troféu. É horrível isso. Mas muitas pessoas vão se aproximar de você, não é porque querem ser sua amiga, não. É porque querem te ter na mão como se você fosse um troféu. Eu sou amigo de fulano de tal. Bobagem isso. Os vínculos mais antigos, por isso, ontem eu discutei isso. Eu, por exemplo, tenho muitos vínculos novos, muitas pessoas que entraram na minha vida. Mas até nessas novidades eu descubro alguma coisa antiga. É como se tivesse anos e anos e anos de convivência. Agora, olhe para os seus vínculos mais antigos. Quantos prevaleceram? Aí você vai entender. Você já teve ciúme, você já teve a tentação de possuí-los, entendeu que não precisava possuir para ter. E que o amor nasce dessa gratuidade. Olhe para os seus filhos. Na tentativa de aprisioná-los, você causou um impasse terrível de convivência com eles. Pai não tem que aprisionar os filhos. Precisa orientar, precisa ser na presença na medida certa, mas não tem que aprisionar. Você precisa dar a ele a liberdade de ser quem ele é. Ah, eu queria ser pianista, não foi? Você vai ter que aprender esse piano. Ninguém tem que aprender piano porque você não aprendeu. Isso é uma chatice. Isso acontecia 10, 20 anos, 30, 40 anos atrás. Ninguém tem paciência de fazer uma coisa em nome do outro. Isso é bobagem. Seu filho tem aptidões diferentes. Seu filho tem mundo diferente, cabeça diferente. O que você é com aquilo que a cria das suas carnes é. Isso é amor. É a disposição de estabelecer o vínculo para a vida inteira, mesmo que a gente seja diferente um do outro. O ciúme é a tentativa de segurar o outro em nós e muitas vezes impedir de que o outro seja ele mesmo. Muitas vezes nós matamos a nossa vida, ou matamos a oportunidade de viver bem, porque nós não somos capazes de fazer a leitura correta do que o tempo está nos pedindo. É assim mesmo. Cada dia o tempo vai nos pedir alguma coisa. E é esse olhar atento que vai dando a gente essa condição, essa clareza de perceber o que de fato hoje grita pelo meu nome. O que de fato hoje chama. Qual é a realidade hoje que é inadiável? Minha gente, às vezes nós somos tão negligentes na percepção disso, que às vezes nós desperdiçamos um mês, um ano, 10, 20, colocando o nosso empenho numa realidade que nem era para aquele momento. E é por isso que é tão interessante a gente desenvolver a habilidade de dizer não e de dizer sim. Porque essa é uma habilidade que só a maturidade nos traz. Às vezes, porque somos imaturos, nós não sabemos nem dizer não. Não sabemos olhar as urgências do tempo. Então a gente vive para agradar o outro. Antes de agradar o outro, você precisa perceber o que a vida está pedindo de você. E nem sempre aquilo que o outro, aquilo que você pode fazer para agradar o outro, está em consonância com aquilo que a vida está pedindo de você. Mesmo que para a gente crescer, nós temos que ter coragem de cortar muitas coisas. A Sagrada Escritura diz, tempo de matar, tempo de fazer nascer. Tudo depende da percepção aguçada que nós precisamos ter para olhar o momento presente
e descobrir o que de fato merece o nosso empenho. Quantas vezes eu na minha vida me empenhei no lugar errado, na questão errada. E depois não tem como ser feliz. Não tem como eu descobrir um contentamento sabendo que o meu empenho não foi onde deveria ter me empenhado. Não há possibilidade de eu me sentir realizado, de sentir-me bem com as minhas escolhas. Porque o que vai fazer com que eu me sinta bem é olhar para o contexto das minhas escolhas e ficar confortável com aquilo que foi escolhido. É interessante porque, às vezes, a nossa maneira de viver nos priva até mesmo dessa percepção. Nós estamos muito estranhos a nós. Não é estranho com o outro, não. É estranho a nós mesmos. Estranhos a nós mesmos. O corpo precisa de algo. Sim, eu preciso de sustento para mim. Eu preciso de significar a minha matéria. Eu preciso colocar alma em tudo aquilo que sou eu. Até na casa onde eu moro. E a vida tem me ensinado que a casa não é um aglomerado de paredes. A casa é um sentimento que me ocorre. Não é só uma construção material, não. Quando eu entro dentro daquelas paredes que eu construí com o meu trabalho, ali eu identifico a alma que me sustenta. Um sentimento que me ocorre. Eu tenho certeza que todos experimentamos isso. Quando a gente abre a porta da casa, quando a gente entra, é um sentimento bom que nos ocorre. Isso é alma. É quando a matéria está plena de significados. É quando a gente começa a atribuir um significado que ultrapassa as paredes, os móveis, o telhado ou a laje, o jardim, o portão de entrada. É um sentimento que nos ocorre. E é interessante que a qualidade da nossa vida está intimamente ligada à nossa capacidade de depositar alma nas coisas. Eu não estou falando dessa alma, do significado mais profundo da nossa vida, dessa dimensão espiritual que me conecta com a eternidade. Não. Eu estou falando de tudo aquilo que vive e que faz sentido à matéria. Traz sentido àquilo que é material. Então a gente usa de maneira inadequada o termo alma. Perceber que os meus objetos estão perpassados por um significado que ultrapassa a matéria. Como dizia Rubem Alves, né? Existem coisas que são mais que coisas, são coisas que nos fazem lembrar. Isso é, virar um sacramental. Da mesma maneira como eu trago uma lembrancinha da viagem, aquilo é para mim apenas um sacramental de alguma coisa que foi boa, que foi vivida, que foi experimentada, que me fez bem. Mas agora, na minha oportunidade de colocar alma neste corpo, nessa oportunidade única que eu tenho de viver diariamente bem a minha vida e assim inflar ar em tudo isso, da mesma maneira como eu percebo essa outra alma das coisas, da minha casa quando chego de um sentimento que me ocorre, o viver bem, me trazendo a consciência de que hoje, quando eu observo as urgências da minha vida e me empenho nessas urgências, eu estou colocando alma no meu corpo. Ah, padre, essa visão separatista não combina com a teologia cristã. Eu sei. Isso é só didática. Essa separação é apenas didática. Funciona tudo junto. Corpo e alma estão, embora sejam realidades distintas, funcionam juntas. É unidade. Nós proclamamos a unidade de tudo isso. Agora, quando eu percebo, quando eu identifico que eu não estou fazendo, que eu não estou me empenhando para viver bem, eu estou sim fragilizando os recursos da minha alma, que são justamente para me ajudar a viver bem a própria vida do corpo. Trabalham em conjunto. E nós muitas vezes negligenciamos a observância do tempo, como na Escritura que diz:
O escritor sagrado fala justamente isso. Tempo de chorar e tempo de rir. Há momentos que a própria vida te mostra a necessidade de chorar, de julgar para fora os seus excessos, de não ter medo da tristeza, de permitir que essa tristeza cave dentro de nós suas riquezas e que nos ajude a encontrar a pedra preciosa que só o sofrimento poderia nos levar a conhecer. Depois vem o riso. O riso não nasce por acaso. A gente já cantava aquela música também, né? Ando devagar porque já tive pressa e trago esse sorriso porque já chorei demais. O sorriso é o resultado da lágrima bem chorada. O sorriso é o resultado final de um processo de luta que nós estabelecemos, de observar dia a dia qual é o empenho que aquele dia me pede, o que hoje eu preciso fazer para ter o direito do sorriso amanhã. E é bom, você sabe por quê? Porque à medida que nós estamos passando o perrengue, sabendo que ele será construtivo, já nascem pequenos sorrisos ao longo desse processo. Quando a gente fala de um sorriso final, é apenas a metáfora de um processo bem feito, bem vivido. Tempo de abraçar, tempo de se afastar. Quanto sofrimento, né? Em perceber o distanciamento como necessário ao crescimento do outro. É aquele filho que vai embora para estudar. Não dá para reter filhos. Por isso que é tempo de abraçar, é tempo de cuidar, é tempo de estar junto. E vai chegar um momento em que esse afastamento será necessário para o próprio curso da vida. Depois volta. Mas num primeiro momento a gente precisa do distanciamento. É a urgência do dia. Chegou a época, é preciso estudar. É preciso buscar um futuro fora daqui. Minha gente, quando nós observamos o movimento do tempo e as suas urgências, a gente entra dentro do contexto de uma sabedoria irrenunciável à nossa realização humana. Tempo de rasgar, tempo de costurar. A gente não tem coragem, muitas vezes, de rasgar algumas realidades. Depois jamais conseguiremos viver a libertação dela. Hoje até escrevi sobre isso. Muitas vezes, nós lamentamos perder, quando na verdade a gente vai observar aquilo que a gente perdeu, não foi perda, foi libertação. Quantos relacionamentos precisam ser rasgados para que depois eles sejam costurados do jeito certo? Fazer cair por terra todas as ilusões que nós temos do outro, ou todas as pretensões que nós julgamos em cima do outro. Não, o outro não tem que corresponder às minhas expectativas. O outro tem que ser ele. Se por acaso houve uma empatia comigo, ali construímos uma relação de amizade, se não, uma relação de respeito só. É preciso rasgar. Nós precisamos viver o enfrentamento. O enfrentamento que depois vai provocar uma libertação. Enfim, a vida sempre vai nos pedir uma observação. A vida sempre vai pedir de nós calma, paciência, porque com pressa nós passamos por cima de todas essas necessidades e não somos capazes de reconhecer. Você parou para pensar nisso? Que às vezes a vida não está dando certo, é porque você nem sabe exatamente o que você está precisando. Às vezes nós ficamos tão aflitos, tão angustiados, e não sabemos por quê. Faltou chegar ao ponto-chave. Faltou descobrir o ponto nevrálgico ali, onde de fato está iniciando o conflito. Paciência. A gente não tem paciência nem para descobrir o que está nos angustiando. É a nossa pressa, é a vida estranha que nós vamos viver. Deus age sem que as pessoas peçam? Interessante a pergunta, né?
Essa pergunta ela é bastante abrangente, ela gira em torno de várias questões importantes que nós precisamos ter clareza na nossa vida de cristão. Eu começo a perguntar para você que é pai pode me ajudar a responder. Quando você ama o filho que você tem, e você percebe que ele está diante de uma necessidade, você espera o filho pedir? Como é que funciona o seu coração? Eu particularmente, sempre que eu tenho alguém do meu lado que está necessitando de alguma coisa, eu não espero pedir, porque às vezes a pessoa tem uma dificuldade danada de pedir. Quando se trata de oração, Deus nos atende o tempo todo, porque Deus não tem variações de vontade, minha gente. Isso é muito interessante. Às vezes, do jeito como nós rezamos, de ficar pedindo a Deus as coisas, nos dá a impressão de que Deus é um velho caduco, que ele não sabe das necessidades do mundo, então a gente tem que ficar insistindo com ele. Oração não é isso. Oração não tem significado quando nós acreditamos que Deus é um velho caduco e que eu fico mostrando para ele o que é bom no mundo, o que precisa ser feito. É claro que nós temos o direito de pedir, mas Deus não atende mais, não atende menos quando nós pedimos ou não. O pedido, ele acalenta o coração. Mas o que faz a oração ter eficácia, a solução do problema que eu apresento para Deus, ela só acontece no momento em que a graça de Deus, que sempre é desejo de que o ser humano seja feliz, se encontra com um ser humano que verdadeiramente quer ser feliz. Pedir a Deus proteção, por exemplo. Eu peço a Deus que me proteja todos os dias, mas eu olho para os dois lados da rua antes de atravessá-la. Então, o pedido que eu faço está diretamente unido a uma responsabilidade que eu tenho de olhar para os dois lados, de não expor a minha vida ao risco, de não ficar fazendo nada que seja perigoso contra a minha vida. Agora, o grande problema, meu querido, é quando nós acreditamos que Deus obedece às nossas ordens. Eu particularmente tenho muito, mas muito receio com esse tipo de oração. Nós determinamos, nós não determinamos nada. Nós pedimos. Se vai acontecer ou não, vai ser fruto do que Deus já nos concedeu com o encontro da vontade humana. Se eu peço, por exemplo, para que Deus acabe com a fome na Somália, mas eu não faço nada para terminar a fome na Somália, Deus fica desmoralizado. Porque como é que Deus pode exterminar a fome de um povo, senão pela própria mobilização do povo? Ou daqueles governantes que são responsáveis por criar uma vida mais digna e mais humana para aquele país? Deus fica desmoralizado, porque a gente pede, a gente faz o nosso pedido, mas a gente não faz a nossa parte. Então Deus faz sem que a gente peça? Faz. Deus está sempre atento para a necessidade humana. Nós pedimos porque é bom formular o que a gente precisa. Mas ao formular o que a gente precisa, a gente não pode ter aquela sensação de que nós estamos dando ordens a Deus. O que a gente faz, gente, é através de uma atitude humana determinar que a bondade de Deus encontrará lugar no nosso coração. É aquela velha história do bom samaritano. Aquele homem está caído, todo machucado, e Deus está ali do lado dele, esperando que alguém faça. Deus não tem como recolher o doente do chão. Deus tem como dar a saúde, mas aquela atitude de recolher o doente do chão, ela tem que ser humana. Passa um sacerdote, finge que não viu. Passa um levita, finge que não viu. Até que passa um samaritano. Ele se compadece e ele faz aquilo que Deus queria que o sacerdote fizesse, que o levita fizesse, mas que ninguém fez. E interessante que o dono da pensão também tem um papel primordial na solução do problema daquele que está caído. Então o samaritano, ele faz uma caridade, mas o dono da pensão está fazendo também. Porque o dono da pensão é que vai cuidar daquele rapaz que está ali caído. Então veja bem, não adianta eu ficar ajoelhado do lado do doente falando: oh meu Deus, cura a doença dessa criatura, se eu não pego e não levo ao médico. Então pedir não é o suficiente. Há uma ação, um desdobramento que nasce do pedido que eu faço. E às vezes a oração que a gente escuta
nos dá a impressão de que Deus é um velho caquético que não sabe de nada mais na vida. A gente fala, oh meu Deus, essa mulher tão boa, Jesus, cura o coração dela, cura ela dessa doença. Como se Jesus não soubesse que ela é uma pessoa boa, como se Jesus, né? Como se eu soubesse e Deus não. Então a gente tem que pedir, porque faz bem ao nosso coração. Mas no momento que a gente pede, a gente tem que se comprometer com a parte do milagre que só nós poderemos fazer. Então o meu pedido, ele é mais honesto à medida em que eu viabilizo aquilo que eu peço. Faça a minha parte. É como você ir pedir ao seu pai o carro dele emprestado. Mas a gente espera que no mínimo você saiba dirigir. O que adianta o seu pai emprestar o carro se você não vai dirigir o carro? Se você não tem competência para dirigir o carro? Então, cuidado com aquilo que você pede para Deus. Porque às vezes que aquilo que você pede para Deus não está acontecendo, é porque você ainda não tem competência o suficiente para fazer a sua parte. Você já prestou atenção que às vezes a gente pede a Deus para nos fazer paciente? De manhã, de repente, faço lá, oh meu Jesus, me ajuda a ser paciente. Aí tudo bem. Meia hora depois vem aquele chá de poejo, como diz lá em Minas Gerais. Uma pessoa quando é enjoada demais, a gente chama de chá de poejo. Você já tomou chá de poejo? Uma das piores coisas que tem no mundo, gente, de ruim. Então quando você está com aquele chá de poejo, que mede 1 metro e pouco do seu lado, conversando fiado na sua cabeça, te enchendo o saco, falando e conversando, e papapá, tirando a sua paz, aí você lembra que você rezou de manhã, pedindo a Deus que lhe desse paciência. Oh Jesus, me faz paciente. Mas ela não quer ser incomodada. Pô, como é que vai ficar paciente se não passar pela experiência de encontrar um chato no meio do caminho e ter paciência com o chato? Aí depois pede a Deus, oh meu Jesus, me faça generoso, tá certo? Mas aí você começa a esbarrar nos pobres toda hora. Oh, você podia me ajudar aqui? Às vezes nem é financeiramente não. Ou me ajuda a resolver esse problema. Ah, agora não posso, não tem tempo. Mas de manhã pediu para ser generoso, para ter um coração bom. Sagrado coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Cuidado, viu, na hora que você reza. Cuidado com o que você pede para Deus, porque Ele faz e às vezes não acontece, é porque você ainda não teve coragem de colocar a sua parte na história. Que dá trabalho mesmo, gente. Oração é via, vai e vem. Deus não faz tudo por nós, não. Existem coisas que só Deus pode fazer e existem coisas que só nós podemos realizar. E Ele não vai ficar se metendo naquilo que é nosso. A responsabilidade que eu tenho diante daquilo que eu peço é minha. Mata a minha fome. Não me deixa passar fome. Aí Ele te dá saúde para você trabalhar. Senhor, não me deixe morrer doente. Ele te dá saúde, mas agora vai cuidar. Senhor, me faça paciente. Ele te dá um chato de galocha para você ter paciência com ele e exercitar-se. Senhor, me faça generoso. Ele vai colocar um monte de pobre, de gente necessitada do seu lado, e você vai ter que reagir diante do que você rezou. Então, Deus faz quando a gente não pede? Faz. Faz quando a gente pede? Faz também. Só que tem um detalhe. Em tudo que Ele faz, sem que a gente peça ou quando a gente pede, Ele vai nos pedir uma outra parte daquilo que a gente rezou. Se a gente pediu a Ele, pode ter certeza que Ele também vai pedir alguma coisa para nós, porque é via de mão dupla. Quando a gente se dispersa nos nossos acidentais, a gente deixa de enxergar aquilo que é essencial. Eu particularmente, minha gente, uma das coisas que mais me encantou é que Israel, a Palestina, né, essa divisão que existe ali, o território, todo o território de Israel, digamos assim, ele é marcado por uma contradição tão bonita, tão venturosa, digamos assim, tão cheia de destinos, né? É no meio de um deserto. Quando nós estávamos em Jericó, por exemplo, que eu abri a janela do quarto, eu fiquei encantado com a visão que eu tive. Um deserto imenso, mas ali no meio um oásis. Constantemente vendo aquela mistura de deserto e terra florida. E eu ficava, como é que pode no meio de tanta secura, alguma coisa tornar-se tão verde? Aquelas frutas tão coloridas, tão cheias de cores, tão cheias de vida, no meio do deserto. O mistério é que no meio daquela terra seca e árida, existem pequenas mangueiras.
canalizando aquilo que eles chamam de irrigação de gota. A irrigação de gota é um sistema de irrigação desenvolvido por eles, porque eles têm muito pouca água. Eles não têm abundância de água. Então a pouca água que eles têm, eles cuidam e fazem de tudo para que aquela água possa chegar aos lugares secos. E daquela caixa saem então as pequenas mangueiras, levando no meio do deserto a água, que vez em quando solta uma gota, numa programação de às vezes 45 segundos, 1 minuto. É uma gota só. Não é muita água. É uma gota que sai daquela mangueira, cai na terra. E o milagre de ser constante, esta pequena gota, vai fazendo com que a terra se torne fértil. Mesmo no meio de um deserto imenso, é possível ter aquela plantação maravilhosa por causa da constância de uma gota que não deixa de cair. Há um mistério maravilhoso em tudo isso, não é verdade? Porque na nossa vida muitas vezes é a mesma coisa. Quantas vezes você também passa pela experiência de ter um deserto dentro de você? E quantas vezes você também ficou sem respostas? Como é que eu vou deixar, ou melhor, como é que eu vou transformar esse deserto em terra que possa ser plantada? Como é que essa terra árida vai sair da condição de árida para se tornar fértil? Quem sabe a gente olhando ali, como é que eles resolvem o problema da seca, o problema da aridez da terra, nós possamos descobrir um jeito também. Se deixarmos cair uma gota, por menor que seja, ela já faz a diferença. A constância daquela gota vai transformando o que é árido em realidade fértil. No nosso coração, muitas vezes árido, se a gente deixar cair aí uma gota de perdão, uma gota de amor, coisas pequenininhas. Às vezes a nossa tristeza é imensa, mas existem gotas de alegrias que nós podemos cultivar. Existem pequenas atitudes, pequenas gotas, que se a gente faz, o milagre da fertilidade volta. Acontece. Assim como lá naquela terra tão seca, é possível ver plantações maravilhosas. A mesma coisa nós precisamos fazer. O tempo todo nós precisamos jogar na aridez da nossa vida uma gotinha de esperança, que somada a outras pequenas gotas de esperança vão trazendo transformação. Nenhuma transformação é da noite para o dia. Tudo na vida humana é processual, isto é, fruto de um processo. Ninguém se torna bom da noite para o dia, da mesma forma como ninguém se torna ruim da noite para o dia, não. São os processos pequenos que nós vamos vivendo, as escolhas que nós vamos fazendo, é que vão transformando aquilo que a gente é. São as pequenas escolhas que vão constituindo as grandes realidades da nossa vida. Pode observar, grandes destruições acontecem por causa de pequenos descuidos. Grandes acidentes acontecem por causa da somatória de pequenos descuidos. Eu me recordo quando caiu aquele avião da Gol, lá no meio da mata, né? Muita gente perguntava qual foi a causa da queda. E eu ouvi um especialista dizendo, olha, a queda de um avião não é fruto apenas de um fator. São inúmeros pequenos fatores que, quando juntos, geram a catástrofe, a tragédia. A tragédia, ela nasce de pequenos descuidos. Assim como há muitos anos atrás, um avião de uma grande companhia aérea, porque o piloto distraiu, digitou a rota errada, ao invés de pousar em Belém, ele saiu lá no Xingu. Foi parar lá no meio daquela mata, totalmente o lado oposto para o qual ele deveria ter ido, por causa de um descuido. Minha gente, na nossa vida, a mesma coisa acontece. Se a gente não cuida, na hora que a gente digita a rota do nosso voo, nosso avião vai para um lado completamente oposto para o qual deveria ir. São os descuidos que mudam a rota da nossa vida. Às vezes mudando para coisas boas, às vezes mudando para coisas terríveis. O dia que você descuida da sua família, da sua casa, pode ter certeza,
é bem provável que mais cedo ou mais tarde o descuido de hoje, somado ao descuido de amanhã, ao descuido de depois de amanhã, ou de ontem, resulte em realidades muito tristes. Aquilo que você deixa de fazer pelo seu filho hoje vai somando-se a outros descasos, a outros. Daqui a pouco você perde o controle da vida do filho. Porque educação é isso, né? É o processo miúdo, constante de todo dia, toda hora você dedicar-se àquele que precisa de você. Amar é assim. Não adianta você amar o seu filho profundamente hoje, se amanhã você o despreza. Não adianta você dar um grande presente ao seu filho hoje como prova do seu amor. Não, isso não muda a cabeça nem o coração dele, não. E nem adianta você passar anos e anos e anos distante do seu filho, depois chegar com os braços cheios de presente para conquistá-lo de novo. Não adianta. O que faz a gente ser fiel aos outros é o processo constante do cuidado. Então, se você quer ter o seu filho do seu lado a vida inteira, cuide dos pequenos detalhes, cuide das pequenas gotas. Se você quer que o seu casamento dê certo, cuide dos pequenos cuidados de todos os dias, dos pequenos detalhes todos os dias. É isso que faz a gente ser constante, é isso que faz a gente dar certo. Não existe fórmula de sucesso para a vida humana, não. Não tem um livro que você possa ler que a sua vida vai mudar. Não. É todo dia, toda hora você descobrir onde é que você precisa colocar o seu empenho, o seu cuidado. É a gota caindo na terra. E às vezes um cuidado parece que não vai fazer diferença, mas vai, porque ele vai sendo uma somatória. Ele vai se juntando a outros cuidados. E esses outros cuidados, quando somados, eles geram uma atitude, geram um jeito de ser. E o que mais vale na nossa vida é a gente transformar o nosso jeito de ser, a nossa atitude. E essa transformação só virá a partir do momento que nós observarmos as pequenas coisas. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Eu abraço todo mundo neste momento, neste espírito franciscano, dessa oração linda, que nos convida a fazer mais pelos outros do que esperamos receber. Neste mundo tão marcado pelo preconceito, pelo ódio, nós ousarmos inflar o nosso corpo de espiritualidade do amor, da misericórdia. A gente inflar o nosso corpo para que ele seja um lugar onde Deus acontece. Um lugar onde a humanidade tenha a feliz oportunidade de ser redimida. Tornar o nosso corpo um lugar onde Deus, um lugar possa ser expressão do amor de Deus pelo mundo afora. Que tal experimentar a dieta da alma? Você já parou para pensar na dieta da alma? Você já, Cristian? Boa noite. Você faz dieta para a alma? Porque às vezes nós temos uma preocupação de fazer dietas para a gente emagrecer o corpo, mas a gente se esquece que nós também precisamos fazer as dietas da alma, que é quando você começa a identificar em você elementos que te pesam do seu jeito de ser, do seu temperamento, elementos que vão dificultando o seu relacionamento com os outros.
a gente vai se acostumando com esses fardos, com esses pesos, né? O evangelho de hoje, que a gente escolheu para essa leitura, para a leitura do programa de hoje, a gente fala justamente dessa necessidade que a gente tem de colocar diante de Deus todas as realidades que nos pesam. Porque é ruim ser pesado. Não é nada agradável a gente ser pesado. Se a gente está acima do peso, a gente tem dificuldade de andar com mais destreza, a gente tem dificuldade de subir uma escada. Tudo é mais cansativo quando nós estamos com alguns quilos a mais do que o nosso biotipo pede. Então a pessoa tem 1,70 m, se ela vai entrar lá numa pesquisa de quantos quilos ela deveria ter, ali você sabe quantos quilos a mais você está tendo. E certamente o peso a mais vai dificultar a articulação dos nossos joelhos, os nossos pés. Um corpo que tem 1,70 m não está programado para receber tanto peso. Então a dieta do corpo a gente sabe o que significa. Que é criar um pouco de vergonha na cara, a gente começar a comer os alimentos mais saudáveis, a gente ter uma atividade física. Mas como é que a gente faz para a gente poder se livrar dos pesos do nosso temperamento, que nos dificultam subir outras escadas? Se o meu corpo pesado me dificulta chegar ao alto de um lugar que eu não consigo chegar porque eu me canso, muitas vezes os pesos da alma também me dificultam chegar no outro, por exemplo. A conviver de maneira saudável, a estabelecer com o outro uma relação amistosa, leve. Então a proposta da Leila é justamente refletir essa arte de ser leve. A gente resgatar valores, por exemplo, como a gentileza. Quando a gente assume a gentileza como uma proposta de vida, nós estamos mergulhando no coração do Evangelho, que é o território, né, da gentileza, da fraternidade, do respeito ao outro. Enfim, tantas coisas que a gente vai assumindo e que vão dificultando essa leveza interior. Ou você que já está consciente da necessidade de viver, né? De ficar um pouco melhor, de livrar-se um pouco desses fardos, aproveite para acelerar dentro de você esse processo. A teologia nos ensina. Deus quer o nosso bem o tempo todo. Mas eu preciso dar passos na direção desse. Porque senão o querer de Deus não se realiza em mim. O querer de Deus se cumpre na vida humana à medida em que essa vida humana se dispõe à luta. À medida em que essa vida humana caminha na direção deste bem que Deus quer. É assim que nós fazemos a vontade de Deus se concretizar na nossa vida. O sonho que Deus tem para mim, o sonho que Deus tem para você, passa o tempo todo pela nossa realidade. É na nossa realidade que nós vamos dar passos concretos na direção dessa transformação que nós precisamos viver e experimentar. Cuidado. Você que iniciou na sua vida um processo de mudança e de transformação, cuidado. Jesus foi muito sábio quando nos propôs: vigiai e orai. Ele falava a respeito da vinda do reino. Mas quem diz que transformar a vida também já não é, de alguma maneira, a gente antecipar a chegada? Hoje, o reino de Deus pode estar presente na história a partir da sua vida. Aquela mudança que você tanto deseja realizar na sua vida, na sua história, antecipa a chegada deste. E é por isso que o nosso estado de alerta nunca cessa. Porque há sempre alguma coisa em nós que está precisando passar por uma reforma, por uma transformação. E há sempre alguma coisa em nós que nós precisamos selar com a fidelidade. E esse alerta é justamente para que a gente não perca o fio da meada. Para que a gente não se esqueça do compromisso que a gente assumiu antes de ser com o outro. Um compromisso com a gente mesmo.
A experiência do amor próprio é a primeira realidade que Jesus transforma quando encontra a gente. Quando a gente se deixa encontrar por Jesus, a primeira coisa que ele realiza na nossa vida é isso. Ele faz a gente voltar a gostar da gente mesmo. Ele faz o amor reacontecer. Aquele que está em Deus precisa voltar. E essa é uma realidade que nós precisamos cultivar todos os dias. Porque senão, muito facilmente, a gente vira nosso inimigo. E a gente começa a lutar contra a gente mesmo. E a gente começa a trazer toda a destruição para dentro de nós, esquecendo até muitas vezes que nascemos para a vitória, para a realização. Proclamar a vitória de Deus é um jeito interessante que a gente tem. Primeiramente, reconhecer aquilo que nós esperamos dele. Porque quando a gente proclama a vitória de Deus na nossa vida, nós estamos reconhecendo que em nós há uma parte que a ele pertence. Não que nós sejamos esquartejados, não. Essa totalidade do ser humano consiste em compreender que nele há uma parte irrenunciável que pertence ao sagrado. Território sagrado. É a identidade cristã sendo assegurada nestes detalhes da existência. Quando a gente descobre que dentro de nós há um espaço para a coragem, mas que também há um espaço para a fraqueza. E que na reconciliação dessas duas realidades, porque elas precisam ser reconciliadas o tempo todo, uma vez que ninguém é corajoso sempre, mas ninguém também é um fracote sempre. Nós fazemos a mistura, a transição de o tempo todo a gente se reconhecer em algum lado dessa história. Não te condenes a morrer com os teus defeitos. Coisa mais triste, minha gente, é quando a gente fala assim, eu sou assim e não mudo. Porque quando a gente diz que a gente não vai mudar, de alguma forma a gente já começou a morrer. Porque aquilo que não muda é aquilo que está morto. Por isso que o conceito de santidade é um conceito dinâmico que nos move o tempo todo para a vida. Santo não é aquele que está no definitivo, não. Santo é aquele que está no movimento constante de lutar para ser melhor. Santidade, todos nós somos convidados a viver. E às vezes nós achamos que santo é coisa de gente que já está no altar. Não. Santidade é uma realidade, é uma luta para a qual todos nós estamos convocados. Não tem que ficar se acomodando nos defeitos que a gente tem. É tão bom a gente ter a sensação que cresceu. Erga os olhos, destranca a tua voz. Vem receber novas vestes de luz e proclama comigo a vitória de Deus. Destranca a tua voz. Você que tantas vezes tem medo de dizer, você que tantas vezes tem medo de falar das tuas dificuldades, dos teus limites. É tão bom a gente ter coragem de assumir que a gente é frágil. É tão bom a gente ter coragem de assumir a fragilidade, porque depois dela, a coragem toma conta de nós. E isso é realidade, não é uma conversa fiada, não. Às vezes nós nos empenhamos tanto para vencer, mas a gente esquece de um detalhe pequeno e tão fundamental na vitória. Para a gente alcançar a vitória, nós precisamos o tempo todo fazer a experiência constante de permitir que aquilo que é parte de Deus em nós, que Ele cuide, que Ele alimente. Porque aquilo que é dele, Ele já está fazendo acontecer. Agora a vitória muitas vezes não ocorre porque falta a nossa disposição de trazer as talhas com água para que Deus faça a água transformar-se em vinho. Este movimento é humano, é decisão humana acreditar na palavra que transforma a água em vinho. Você já parou para pensar quantas realidades humanas você experimenta? Quantas realidades você hoje vive na sua vida que são semelhantes à história do vinho, da água que se transforma em vinho? Quantas realidades humanas você precisaria ter a coragem de apresentar ao Senhor e dizer, essa é minha água, e eu gostaria muito que o vinho acontecesse. Esta é a luta que eu trago, Senhor. É o empenho que eu tenho vivido todos os dias da minha vida, e eu espero pelo teu milagre. Porque eu sei que esse milagre se dá a partir de dois caminhos, o meu e o seu, que num determinado momento se juntam. São dois gestos que têm o poder de transformar e de acontecer e de fazer aquilo que antes parecia impossível. Causas impossíveis, nós costumamos dizer.
Existem muitas causas que são impossíveis, é porque a gente ainda não fez o que é possível. Nós só temos o direito de esperar pelo impossível, depois de termos feito tudo o que nos foi possível. E trazer a talha com água é um jeito que a gente tem de apresentar ao Senhor o nosso empenho e a nossa disposição. Deus entra na nossa vida é aqui. Às vezes a gente costuma falar que quem se converte é o coração, né? Mas vamos ser concretos hoje. Deus entra pela cabeça, sabe por quê? O coração é apenas metáfora daquilo que o cérebro já decidiu. Você ama é aqui. Por isso que quando a cabeça não funciona, quem sofre é o coração. Quando a gente não decide certa a pessoa que nós vamos amar, quem sofre é o coitadinho aqui, que vai vivendo as pressões, né, e depois ele vai infartando aos poucos. É assim. Deus acontece na nossa cabeça. Por isso que os gregos tinham uma expressão muito interessante que pertence ao contexto da filosofia, que uma pessoa está de fato modificada é depois que aconteceu nela a metanoia. Sabe o que significa metanoia? Mudança de mentalidade. Aquilo que antes girava para a direita, agora gira para a esquerda. Isso é conversão. O nosso raciocínio conseguiu englobar algumas realidades que antes ele não englobava. Aí a gente pensa com mais amplitude. E às vezes as coisas vão mal na nossa vida é porque falta visão mesmo. Falta a gente pensar diferente. Porque Deus acontece na nossa vida quando a gente pensa. Deus acontece na nossa vida quando nós agimos pelo bom senso. Ou quando nós começamos a colocar a vida a partir de algumas reflexões. Ou quando nós começamos a viver de maneira mais refletida. Aí a gente começa a abrir os horizontes para aquilo que antes parecia tão estreito. Aí nós começamos a acender luzes em lugares que antes estavam tão escuros. E é isso que nós queremos fazer. O nosso cristianismo é construção. Nosso cristianismo é construção. E você sabe exatamente quem participou da construção do seu cristianismo. Aquele padre que lhe ensinou a rezar. Tem o padre que de repente num determinado momento da sua vida lhe ensinou a refletir. Tem aquele padre que lhe ensinou alguns exercícios de piedade. Tem aquele padre que ensinou você um pouquinho de teologia, um pouquinho de catequese. Aí saímos no mundo religioso. Aquela catequista, ou aquela vizinha, aquela pessoa que você de repente ouviu um conselho, nunca mais encontrou, mas foi importante para a edificação de uma virtude cristã na sua vida. Nós estamos aqui, por exemplo, com o livro do nosso querido Monsenhor Jonas Abib. Eu recomendo, se você ainda não leu, é fácil, só você entrar em contato com a Canção Nova. Está aqui, é da editora Canção Nova. Nós estamos no mês de agosto, nós estamos no convento de Santa Clara, dia 11, foi dia dela. 350 anos do convento Santa Clara aqui, em Taubaté. Monsenhor Jonas Abib, o Flávio, nosso diretor, estava me contando que ele entregou e rezou e pediu que Santa Clara ajudasse na edificação do sistema Canção Nova de comunicação. Ela é padroeira da televisão. Eu fico olhando, pensando, o Monsenhor contribuiu na edificação de muito caráter cristão, inclusive no meu. Nós temos a comunidade, os filhos, que ainda hoje bebem no carisma de Monsenhor Jonas Abib. Eu não tenho como falar da minha vida cristã sem falar do Padre Léo, que aliás, Flávio, eu estava me lembrando, né? Você ficou muitos anos no programa com ele, né? Na tenda. Como aquele homem nos ensinava, né? O Léo, ele teve uma importância enorme, inclusive para me ajudar com o tema do programa da semana passada. Recorda-se que nós falávamos de ser a pessoa no lugar certo? Padre Léo, uma vez, num exercício muito simples, ele me encontrou chorando num corredor. Eu era só pecado. Eu estava moído pelo pecado, sabe? Quando uma pessoa fica, parece que foi atropelada por Satanás. Era eu naquele momento.
Um atropelado por Satanás. A jamanta de Satanás tinha passado por cima de mim com todas as suas rodas. E eu me lembro que eu estava desolado. Eu era religioso, já consagrado, mas tinha uma namorada, estava apaixonado por ela, não sabia muito bem o que eu queria da minha vida. E eu estava ali. Muitos de vocês já me ouviram contar essa história, mas vale lembrar um pedacinho dela. Eu tinha me levantado de madrugada, eu me lembro que eu passava noites em claro, não conseguia dormir. Pecado tira o sono, incoerência tira o sono. Estava me sentindo mal com a minha vida. Aliás, um dos sintomas do pecado é a gente se sentir mal com a vida que tem. E às vezes é acúmulo de pecado, acúmulo de erros. O ser humano foi feito para errar, não tem como. Eu erro o tempo todo. Mas quando eu me acostumo com o meu erro, isso vai gerando uma espécie de febre emocional, febre espiritual. Me retira a disposição de viver. E eu passava às vezes a noite em claro por causa disso. A consequência do meu pecado estava me machucando. E eu me lembro que eu ali de madrugada levantei para pegar uma água no bebedouro que ficava assim no finalzinho do corredor. O corredor todo escuro, mas eu conhecia de cor. Fui sem acender a luz para não clarear o corredor, e ali estava a porta de todos os quartos de todos os meus companheiros que dormiam ali. Se eu acendesse a luz do corredor, naturalmente vazaria luz pela porta dos quartos, eu não queria incomodar ninguém, foi no escuro. E eu me lembro que quando eu estava com a garrafa de água enchendo ali naquele bebedouro, o Padre Léo estava chegando de uma viagem. Isso era umas 4 da manhã. Trabalhava muito, o Léo era um homem muito trabalhador. E eu me lembro, minha gente, que de repente eu senti aquele abraço assim, por trás, me segurando assim pelo ombro, passando a mão aqui pela minha barriga, um abraço muito fraterno. E eu só escutei ele falando assim: ei, meu menino, acordado uma hora dessa? Aquela palavra do Léo, acordado a uma hora dessa, repercutiu dentro de mim de uma forma diferente. Acordado a uma hora dessa. Era um acordar que não era apenas despertar de um sono. Era um acordar para a vida. Aquela hora da madrugada, Deus me tirou daquele quarto para viver aquele momento. E eu imediatamente comecei a chorar. Abracei ele, chorei, não disse nada do que estava acontecendo comigo. Ele só me falou assim: meu filho, nós somos igualzinho essa garrafa d'água. Algumas têm um furinho e a água sai, vai embora. A gente se sente vazio. Mas quando a gente sabe que perde água com muita facilidade, o que a gente precisa fazer? Não se distanciar da fonte. Fique próximo dela. E a sua garrafa nunca estará vazia.